já deixou de fazer alguma coisa por medo do que os outros vão pensar? O medo do julgamento no digital é mais comum do que você imagina, mas você não precisa mostrar tudo da sua vida. Nenhum grande empreendedor aqui do digital faz isso. Nós não somos influenciadores ou blogueirinhos, nós somos empreendedores. E existe uma grande diferença nisso. Mas eu vou mostrar minha vida, eu vou me expor na internet, quem é que vai estar vendo isso? Muitas vezes a gente fica preso a quem é da família, a quem são os amigos que vão ficar nos julgando aí. Pois a opinião deles é importante para nós. Mas existem duas questões. A primeira é que conselho é diferente de opinião. Conselho da quem entende do assunto. Opinião da quem não sabe nada sobre aquilo. Quem é que você vai ouvir? Segundo ponto, as pessoas não têm nada a ver com a sua vida. Elas vão te julgar você fazendo as coisas ou não. Se alguém específico te incomoda, bloqueia, oculta, o perfil é seu. Mas e o medo do julgamento no geral? Se você achou que esse conteúdo introdutório já te ajudou de alguma forma, você vai descobrir que isso aqui ainda não é nada. No final dessa aula, você vai entender por que o medo do julgamento não deve te impedir de agir e como transformar esse medo em uma motivação real para você alcançar os seus objetivos em 2025. O que é, então, o medo do julgamento? É aquela vozinha interna que diz, e se eu errar, e se me julgarem, e se rirem de mim, e se eu passar vergonha? É uma voz muito baseada no e se. Mas mais do que isso, é uma voz que não leva em conta que as pessoas não estão tão focadas assim em você quanto você imagina. Então, para te ajudar, eu tenho 3 pilares para você enfrentar o medo do julgamento. O primeiro é que as pessoas não se lembram de tudo que você disse. Você se lembra de todas as conversas que você teve 3 dias atrás? Você se lembra exatamente de como eu comecei essa aula alguns minutos atrás? Provavelmente não. O mesmo vale a você. As pessoas apenas se lembram do que as impacta profundamente e emocionalmente. Elas não se lembram de todos os detalhes. Então você tem que focar em ser marcante, dizer coisas memoráveis e não perfeitas. Segundo, você não é o centro do universo. Dizendo assim, eu sei que pode parecer um pouco rude, mas é verdade. Pense em todas as preocupações do seu dia. Quanto tempo do seu dia você realmente passa se preocupando e pensando em outras pessoas? Muito pouco. As pessoas estão preocupadas com suas próprias vidas. Então foque no seu crescimento. Quando eu parei de tentar ser perfeita, quando eu parei de ter medo do julgamento, eu comecei a agir muito mais. E comecei a ser muito mais elogiada do que criticada, por exemplo. 3. O propósito elimina o medo. Existem várias coisas que a gente procrastina fazer, por medo, por preguiça, por falta de motivação. A grande verdade é que essas coisas são adiadas, pois nós não temos um motivo emocional forte o bastante para que elas aconteçam. Eu tenho aqui 2 grandes exemplos sobre isso. O primeiro é em um programa de entrevistas, o apresentador pergunta para uma grande atriz americana: como que você escolhe os seus papéis? E ela responde: pelo medo que eu tenho deles. Se o papel não me desafia, ele não serve para mim. Qual o motivo emocional? Crescimento, desenvolvimento e superação pessoal. Exemplo número 2. Um programa de entrevistas, o apresentador pergunta para uma mãe de família: qual o seu maior sonho? E ela responde: eu tenho o sonho de me tornar uma grande advogada. Ok, ótimo sonho. Qual que é o seu maior medo? Eu tenho muito medo de aranhas. Ele vira para ela e fala: então, e se eu te dissesse que os seus filhos estão em perigo de vida ou morte? E a única forma de salvá-los seria lidar com muitas aranhas sozinha. Você iria? A resposta dela foi sim, porque ela queria salvar os filhos. Qual é o seu motivo emocional para realizar os seus sonhos? Ou seja, o seu primeiro passo para superar o seu medo do julgamento é encontrar um propósito. O julgamento só tem o poder que você dá a ele. E quando você tem motivos fortes o bastante, você dá um jeito de superar o medo do julgamento. Não existe motivo real para não fazer alguma coisa. Existe apenas medo e falta de motivação real. E forte o bastante para te fazer superar esse medo. Agora, sem julgamento nenhum, eu te vejo na nossa próxima aula.